agora vamos sair para o culto infantil. Nesse momento eu vou pedir a nossa irmã Débora para orar para nós, irmã Débora, pelo culto infantil. As nossas crianças, por favor, venham à frente. Florzinhas e soldadinhos de Jesus, soldadinho de postura, vocês não encostam não. Isso, cadê a postura? Os soldados aí, ó. Cadê o soldadinho de Jesus aqui, ó? Isso. Tia Débora vai estar orando pelas nossas crianças que vão estar em grupo infantil com a nossa tia Laura. Vai lá, por favor, irmã. Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor, meu Deus, te exaltamos, Pai, porque tu és um Deus maravilhoso, és um Deus poderoso, és um Deus, Senhor, que nos dá o ar que respiramos. Obrigada, Senhor, por estarmos vivos até aqui. Obrigada pelo seu sustento até aqui. Obrigada pelos teus propósitos, Senhor, até aqui. Pai, agora, Senhor, nós queremos te apresentar, Senhor, os teus pequeninos nas tuas mãos, Pai. Meu Deus, quem somos nós, Pai, para fazer alguma coisa, Senhor, por essas crianças, Pai? Porque sabemos que é o Senhor que cuida, é o Senhor que zela, que por mais que nós queremos dar o de melhor, fazer o de melhor, a tua palavra fala que mesmo fazendo isso, nós somos maus. E só o Senhor é bom. Só o Senhor é bom. A cada sua Bíblia já diz, porventura nós ainda sendo maus, queremos dar coisas boas aos nossos filhos. E o Senhor que é bom, porque nós somos maus, nós damos presente, nós damos sapato, nós damos tudo o que eles querem, mas nós ainda somos maus diante dos teus olhos. Pai, por favor, meu Deus, o Senhor que é bom, o Senhor que é perfeito, que só o Senhor é o Pai verdadeiro e a mãe verdadeira dessas crianças. Cuide delas, Pai, independente dos pais, Pai, faça a história delas, independente da vida dos irmãos dela, independente da vida dos pais dela, independente da vida da mãe deles. Por favor, Pai, escreva a história de cada criança, Pai, e que elas possam ter história escrita pelos dedos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Crianças, por favor, podem ir lá. Isso. Isso. Vai lá também, Mateus. Pode ir. Isso. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós falarmos aqui com Deus, né, bem preparado para nós. Isso. Vai lá, Mateuzinho. Queridos, eu tenho uma. Chegou aqui as minhas mãos, né? A nossa irmã Cláudia trouxe para nós aqui, para a gente apresentar para os irmãos. Esse exemplar aqui, ainda tem ali com ela, é da Vanessa de Andrade. Esse livro, Jardim dos Sonhos de Deus, eu falei no grupo, falei com os irmãos, você que tem filho pequeno, é uma ótima devocional para o seu filho. Então aqui contém 100 histórias, 100 devocionais, serão 100 dias com histórias diferentes, com uma excelente ilustração. De repente você tem algum pai que tem uma criança, é um excelente presente e investimento na vida dos seus filhos, como a nossa irmã Débora orou. Nós investimos tanto nos nossos filhos, né? É com brinquedo, é com pula-pula, é com jogo, é com televisão, mas aqui é a palavra de Deus. Então esse livro foi escrito com muito amor e carinho. Eu publiquei no grupo da igreja um tempo atrás a respeito. Se você tiver interesse, é só procurar a nossa irmã Cláudia, está do lado do nosso irmão José. Levanta a mão, irmã Cláudia. Isso aqui é a irmã Cláudia, do lado do nosso irmão José. Então, esteja abençoando, investindo na vida dos seus filhos. O valor do investimento é R$54, não é isso? Então, R$54,90. Então, menos de uma rodada de pizza, né? Se depender da família. Então, assim, invista. Então, se você quiser, tem esse exemplar. Ah, pastor, agora eu não posso, não tenho. Depois você pode estar entrando no Instagram me perguntando, eu te falo, e aí você vai ter que ver, né, junto com a autora do livro, a questão do frete. Mas é uma bênção na vida aí da sua criança. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, nessa noite nós vamos continuar o assunto que nós começamos na semana passada. Semana passada nós falamos a respeito do Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho palpável,
semana passada nós começamos uma jornada sobre o Evangelho de João, né? Escreveu João, depois as epístolas de João, que é João, e também João teve a visão do Apocalipse nos últimos dias. Então nós vamos estar falando a respeito de quem é Jesus, de acordo com a visão de João Batista, de acordo com aquilo que ele passou para a igreja do Senhor. Então hoje nós vamos continuar, nós vamos lá no início do Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1. Hoje nós vamos dar o pontapé inicial. Então você pode abrir a sua Bíblia ou acessar João capítulo 1, a partir do versículo 1, Evangelho de João. Nós vamos falar a respeito sobre que Jesus é o início com Deus. Vai ser sobre esse assunto que nós vamos falar hoje para os irmãos, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu tenho certeza que Deus vai te enriquecendo cada vez mais e mais através do Evangelho da salvação. Como foi cantado aqui essa música evangelística, né? Eu vaguei nunca fora. Quem aqui nunca? Né? Tem um hino, se não me engano, é o 42 ou 46, que ele fala assim: eu bendito pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero me consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. É esse amor que cura, que salva, que liberta, que muda a nossa situação tão pecaminosa em uma vida cheia de graça. Esse é do nosso cantor cristão, né? Pediu no meu irmão, depois eu passo por uma linda letra, uma linda melodia que conta o quê? A minha história, a sua, em 46, é isso? Isso, do cantor cristão, número 46. Então nós sabemos, irmãos, que o Senhor ele tem esse poder. Mas, mesmo ele tendo todo esse poder, o que ele fala através do Evangelho, dos Evangelhos, em especial através do Evangelho de João?
Não temos vergonha, às vezes, de apresentar um trabalho na escola. Tem muitas pessoas aqui que perdem a vergonha lá na frente. É que a célula faz isso, aquilo, aquilo outro, né? Os jovens adolescentes aí não tem vergonha. Perde a vergonha lá na frente, porque sabe que está valendo nova, não é isso? Mas muitas vezes nós temos vergonha de falar do amor de Cristo. É isso que precisa mudar a nossa feição, o nosso pensamento. Cabe a nós ficarmos bem igual esse fato e começarmos a pensar que a nossa vida, como nós falamos semana passada, ela precisa testemunhar. Não foi isso? Semana passada nós falamos de testemunho vivo. E antes de nós irmos para o texto, hoje pela manhã chegou um videozinho para mim. Se eu não me engano, alguns irmãos devem lembrar. Alguns irmãos lembram aqui do João Bobo. Alguns irmãos lembram aí? Isso, irmão José, isso mesmo. Irmão José lembra? Já brincou com ele, João? Deus me já brincou? A gente compra e tudo. Mas o João Bobo, não vou falar não, se a gente entrega uma cidade. Eu lembro do João Bobo. Não vou falar da lembrança. O João Bobo aí, para quem é da geração Z, mais novo aí, o que acontece? O João Bobo, você dava um peteleco nele, ele ia aí. Você dava uma porrada nele, nunca caiu. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, na década de 70, ele foi muito difundido lá nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o que faz lá, o Brasil copia, não é assim? Faz lá, a gente vem e faz aqui. Então, aproximadamente nessa época, ele deve ter chegado no Brasil também. E ele era um balão muito resistente, que ele tomava pancada. Ele nunca caiu, ele foi projetado para ficar em pé. Ele ia e voltava. E nos Estados Unidos, o pesquisador fez uma pesquisa onde um pai tinha adquirido um João Bobo, e esse João Bobo levava pancada, e cada pancada que esse pai dava para o João Bobo, ele liberava um xingão, um palavrão, um bicho, e ficava nervoso e descontava raiva. É a mesma coisa, sacos de areia que alguns homens compram para poder, quando está nervoso, em vez de socar alguém, vai lá e soca o saco de areia. Então, João Bobo, o que foi comprado? O pai comprou e estava ali, o filho observou o que o pai estava fazendo. O que o filho fez, irmãos? O que vocês acham que esse menino fez? A mesma coisa que o pai fez. Os mesmos palavrões, as mesmas atitudes, os mesmos burros, com as mesmas intensidades. Então, a reflexão que a gente precisa entender sobre o testemunho que eu quero trazer para nós, antes da gente avançar nessa noite, é que o seu testemunho ele faz um efeito muito maior. Muito maior. O seu testemunho ele grita, as suas atitudes gritam, porque as pessoas estão vendo a minha e a sua atitude, não é aquilo que nós fazemos. De repente, aquilo que nós falamos, as palavras, a filosofia, a psicologia fala que as palavras elas podem nos comover, não é isso? Dependendo de uma criança, você chama ela e fala assim: filho, eu quero falar algo com você sério. Ele vai, ele escuta, e você vai falando, e o filho começa a chorar ali com aquelas palavras, a bronca do pai, não é isso? Mas o nosso exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai motivar o nosso filho a ser diferente. Hoje, o que nós temos? Temos uma linda ferramenta, celular. Hoje em dia todo mundo tem celular em casa. Tem casa que tem mais celular que morador. E todo mundo tem. Tem o celular para cada um e tem as reservas. Porque os viciados não podem ficar sem celular. Não é assim? Tem que ter um backup ali. E é preocupante. Tem cemitério, não sei por que não descarta no lugar certo. Mas tem cemitério, parece que vai dar vida no celular de novo na hora. Então assim, descarta, irmãos, que não presta, manda para reciclagem, né? Vai lá na sua casa, gaveta, deixa o celular velho lá, computador, descarta. A ecologia agradece. Mas voltando aqui, saindo do nosso momento ecológico, irmãos, o que a gente tem que entender é que é preocupante hoje excesso de tela. Eu falo por mim. Eu preciso melhorar, eu preciso ficar atento, porque muitas vezes o que acontece? Nós levamos o celular para a nossa mesa, nós colocamos celulares na mão dos nossos filhos, e essa semana a gente estava na Academia Dolores com os irmãos, Luan, né, Luan? E a gente estava até mencionando a respeito disso do jogo, dos bloquinhos, Roblox, sei lá, Roblox, não tem assim, são comunidades, irmãos.
Então, assim, tem a comunidade boazinha, mas tem a comunidade do mal. E você tem que configurar o seu celular para o seu filho não receber mensagens. Cuidado com o joguinho de tiro, de guerra, de faca, de não sei o que. Isso vai para a cabeça da criança. Né? Eu gosto muitas vezes de um filme de ação. Eu gosto de ação, que nem às vezes tira umas coisas. Eu gosto desse negócio. Aí minha esposa me perguntou a parte da tela, ela falou assim: por que você gosta disso? Eu contei a história. Você é a história dos NES, e tem um fazendeiro, tem boi. Ah, mas você não gosta de boi, de vaca, mas é interessante isso, né? Quem sabe que você é fazendeiro, né? Igual os termos ali, né? Quem sabe que você é, né, irmão? Por que, irmão? Paulo José. Então o que acontece? A gente tem que entender, irmãos, que tem uma história, não tem? A gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos vendo e transmitindo aos nossos pequeninos, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes. Porque o que tem doutrinado hoje a nossa geração e até os adultos, informação. Antigamente a preocupação era a palavra desse ano. Errais e não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. A palavra de Deus nos fala. Mas hoje a gente está tendo muito conhecimento, e às vezes conhecimento distorcido. Mais cedo a Elisa perguntou para mim, ela leu o livro Jardim dos Sonhos de Deus e ela começou a ver a questão dos gráficos, a inteligência. Ela disse: pai, aqui tem inteligência artificial. E aí, minha filha, tudo bem, né? O IATA, ela falou assim: o autor colocou um prompt de alguma, escreveu a referência, o prompt é uma coisa muito bem feita, colocou a biografia no começo do livro. Aí os irmãos falaram assim: papai, mas o autor colocou os prompt, né? O prompt, irmãos, da linguagem de informática é o que? É a linguagem da programação, é a origem. E aí eu falei para ela: papai entende essa questão do prompt, de programação e tudo, né? Papai já estudou processamento de dados e tudo. Ela: o que é isso? Eu fui explicando para ela, que eu estudei lá no ano de 2000. Só que o meu conhecimento de prompt hoje em dia não serve mais nada, né? Mudou tudo. Do ano de 2000 para cá, o negócio agora é programar no celular. Aí eu falei com ela de HTML, fui tentar tirar onda com ela algumas coisas, e ela disse: nossa, pai, que interessante, legal, pessoal, consegui, né? Porque, irmãos, a gente tem que entender que o conhecimento, ele está espalhado. Eu nunca imaginei que a minha filha ia falar de prompt comigo. E ela falando, ela já sabe o que é isso. Gente, que geração abençoada, né? E o que a gente precisa entender é que o nosso testemunho, ele precisa gritar aquilo que nós estamos fazendo. Um dia na mesa, almoçando, aliás, um dia desse, no trabalho, uma jovem estava comendo um bolo com o celular do lado mexendo. Eu fui na mesa e puxei o celular e falei assim: depois que você terminar de comer, eu te entrego. Ela olhou assim para mim quando me lá, assim: o seu iPhone, quando você terminar, eu te devolvo. E ele é novo, né? Então, se você me respeitar, eu te devolvo. De olho, mas ela ia obedecer. Ela continuou comendo, tomando café, depois eu me perdi. Por quê, irmãos? É automático. Que vantagem tem de nós passarmos esse mau testemunho para a geração atual? E isso é gera. Então, hoje uma pesquisa saiu essa semana falando que crianças de 5, 6 anos estão entrando em pânico, em crise de ansiedade por causa de tela, celular. Crianças entre 5 e 6 anos de idade. Criança pegava, não dela, coloca o celular perto. Criança não peita. A gente precisa disso. O que nós estamos colocando? Então hoje, né, conversando com a Patrícia, a gente tem que até atualizar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Porque você passou nos dias de hoje, tem que entender de tecnologia. Alguns irmãos estão lá em casa assistindo também na casa deles, né? Vai transmitindo. Porque a igreja do Senhor, ela precisa se atualizar, meus irmãos. Precisamos estar atualizados nessa geração, porque não é qualquer palavra que vai tocar no coração dos nossos jovens. Não é qualquer palavra que vai converter o coração daqueles que estão longe de Jesus Cristo. Porque a atração do mundo é essa. É o visual, é o ver. Hoje em dia as pessoas não querem nem
Tem uma pessoa que se diz que ela só escuta 2x, gastura. Não sai de terra, sai de não Jesus. É repreendido. Que isso? Pare, irmãos. A mente acelerada, o coração acelerado. E isso vai causar em nós doença. As pessoas cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. Lembra de Jesus, o que ele fazia? Voltando aqui, Jesus estava no início com Deus. O que Jesus fazia com os seus? Ia para um lugar igual lá, esteve em caixa da sua casa lá, né, Júlio? Sentava ali à beira, assava um beijinho, ia crescendo, ia conversando, ia tendo contato visual, ia abraçando os irmãos. Hoje em dia a gente está na geração de abraço, você vai abraçar os outros igual mesmo de sal. Porque as pessoas não sabem receber um abraço de verdade. Não sabem receber um beijo. As pessoas não sabem receber um elogio. Vocês estão de parabéns, não? Todo mundo sabe ligar, abraçar uns aos outros. É isso aí, não tem que ter medo, não. Louvado seja o Senhor. O Covid foi embora e nunca mais vai voltar. Se é que foi, né, irmão? Não sei. De vez em quando as viroses aí, vai cala a boca. Né? Cala a boca, pastor. De vez em quando vem as viroses, eles vêm ruim, né? A gente nem sabe o que é, mas vem passa vai fora, em nome de Jesus. Mas irmãos, lembra que tempo ruim que era aquele? Você não podia nem abraçar, beijar os um pegar na mão. Que sensação ruim. Mas vamos avançar. Então o que eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que Jesus é o início. Lembra? Jesus é o início, o texto, o que ele fala? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão. Quer ver um tempo tão triste que nós vivemos hoje? Estamos vivendo dias de trevas, irmãos. Dias tenebrosos. Que é isso, pastor? Sim. Como assim? As pessoas não querem vivenciar o verbo. As pessoas não querem cumprir o verbo. E o que é o verbo? Palavra. Nos originais das Escrituras Sagradas existe um termo chamado Logos. Há um tempo atrás tinha uma banda chamada Logos também. O pessoal, né, deve conhecer os mais antigos aí, né, os cantores que cantavam as músicas bonitas, né, os louvores bonitos, que tinha esse nome Logos. Eu lembro quando eu era novo, eu disse, meu Deus, o que é essa palavra? O que significa Logos? Né? É até logo? Não. O Logos, meus irmãos, quer dizer o que? Razão, raciocínio, lógica, palavra de Deus. Então o termo original quer dizer isso, razão de Deus. E quando se fala no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era a lógica, quer dizer que o nosso Jesus estava lá no começo. E para você entender melhor, todos nós aqui lembram da questão de programações, né, de programas de celular e tudo mais, tempos modernos, é isso? Para o seu celular funcionar, existe um programa aí dentro que ele tem um começo, um meio e um final. Quando acontece algo errado com o programa, os mais jovens aí vão entender o que tem que fazer. Alguns já sabem, ah, pastor, desinstala o aplicativo e instala. Não é assim que o pessoal fala? Desinstala, instala de novo, em último caso reseta, em último caso formata, não é essa linguagem de hoje. O nosso Deus, ele nunca trabalhou com essa questão de formatar, não. O nosso Deus já sabia que essa geração ia viver. Antes do celular existir, o Senhor Deus já sabia que teríamos essa geração. Você crê nisso? Amém? Eu creio. Lá no início, o Senhor já sabia que viria uma geração, que seria uma geração cada vez mais impaciente, cada vez mais nervosa, uma geração cada vez mais estressada, uma geração que hoje em dia, em vez dos homens
Em vez dos homens beberem, as mulheres estão bebendo. Eu já sabia que isso é triste, não é, irmãos? Mas por quê? As mulheres estão estressando mais, estão pegando funções que não eram delas, estão pegando responsabilidades que não eram delas, estão deixando de ser mulheres e virando homens. Só falta raspar a cabeça. Porque se decepcionaram, desiludiram, passaram por situações difíceis e não tem um homem que seja capaz de suprir as necessidades dela. Não estou falando das necessidades de cama, não, irmãos. Estou falando de necessidades de ser aquele que provê, aquele que cuida. Muitos homens, a mulher pede para trocar o chuveiro, passa 1, 2, 3 semanas, tomando banho frio, a mulher, se for lá trocar, ela vai morrer congelada no chuveiro, gelado. A torneira está pingando, o vaso está estragado, e a mulher não aguenta, perde a paciência, vai lá e faz. E aí você tira o papel do homem, em vez de pegar aquela pancada na cabeça dele para dar expressão. Brincadeira, irmãos, não estou incentivando a violência, pelo amor de Deus. Mas você tem que entender que o papel da mulher é o da... De quem, irmão? Cadê as irmãs aí? O papel da mulher é da... As mulheres tudo quietinho. O papel da mulher é da mulher, irmão. O papel do homem é do... E o Senhor Deus já sabia disso tudo. O papel da mulher é da ordem. No princípio... Oi? O papel da mulher é da ordem. Tem que dar ordem. O homem às vezes tem comando. E a mulher não tem que achar que tem bola de cristal, não. Não vejo casamento que é assim. Meu amor era assim, achava que eu não ia adivinhar se eu falasse, não desenhar. Até o tempero, tem que colocar lá, ela coloca o tempero assim, compra isso para mim, eu compro errado. Não é isso que eu pedi, cara. Eu disse, não, meu amor, calma. Da próxima vez eu acerto. Irmãos, é diferente a cabecinha do homem e da mulher, viu? Até anotando a gente erra, misericórdia. Mas eu quero que você entenda, irmãos, no princípio era o... E o verbo estava com? E o verbo era? Pronto, ok, vocês entenderam. Jesus é o início com Deus. Jesus estava no início. A grande questão é que nós queremos tirar Jesus de cena de alguns lugares. Nós queremos colocar Jesus em um e tirar Jesus de outros. Mas Jesus está em todas as coisas. Eu te vejo em tudo. Jesus está em tudo. Tudo mesmo. Aqui. Detalhe, Jesus está aqui desde a construção desse templo. Antes de ver parede, ele já estava aqui. Dando sabedoria para a gente colocar tijolinho em cima de tijolinho. Jesus estava aqui antes desse som, projetor, celular, antes de ter você do outro lado, eu aqui, vocês aqui. Jesus ele já estava aqui. Nada surpreende a Jesus. Agora o que acontece é que muitas vezes o que nós fazemos? Nós queremos desvencilhar Jesus. A palavra verbo, a palavra origem, a gente sabe que tem palavras que têm vários significados, é assim? Se eu for na feira ou no mercado e falar assim, eu quero uma manga, o que o feirante vai fazer? Ele vai me dar uma manga fruto. Se você for numa fábrica de roupa e falar assim, a manga, o que a costureira vai entender? A manga da roupa, blusa. Se eu bater na casa de alguém que tem nome manga, o que vai acontecer? É o vizinho que chama manga, eu estou chamando ele. O que eu quero dizer com isso? É que a palavra verbo, Jesus, Deus, tem vários significados e sentidos. E Jesus ele estava desde o começo. Jesus é a razão, Jesus é o Logos. Eu preciso entender que sem Jesus eu não sou absolutamente nada. O que o ser humano tenta fazer? Tenta se virar sem Jesus. Quantos de nós queremos dar soluções para os nossos problemas sem Jesus? Tem até uma música, não dá, sem Jesus não dá, é assim? Mas muitas vezes nós cantamos que sem Jesus não dá, mas vivemos sem Jesus no dia a dia. Quantas vezes colocamos Jesus de lado? Quantas vezes queremos justificar os nossos erros, os nossos pecados? Quantas vezes nós falamos aquilo que não deve ser falado? Lembrando que
o pecado que nos afasta de Deus, ele funciona de quais formas? Palavras, ações, atitudes, né? E pensar, palavras, atitudes, ações e os nossos pensamentos. Tem gente que não xinga, mas o pensamento. Eu até falando para a Patrícia, a gente às vezes não fala, né? Porque o auge agora é aquilo que saiu, né? De um pastor bem famoso, ele falou um trem de vida, tá aí. Gente, eu não vou julgar ele, não. Escapuliu, mas hoje em dia você não pode mandar conversa com o seu povo. Cuidado com o que você manda aí, cuidado com o que sai. Cuidado com o que você fala na sua casa, porque as paredes têm ouvido, e os vizinhos também, né? E ouvido bom, ele bota até o ouvido na parede. O negócio está comendo aquela casa ali. Mas você consegue entender, meu irmão? O que nós precisamos entender é que Jesus precisa estar em tudo na nossa vida. Eu tenho tanto medo, irmão, tanto temor e tremor diante de Deus, porque a posição que nós ocupamos é posição de profeta, posição de líder, posição de sacerdotisa e de sacerdócio do Senhor. A nossa função ela é muito séria. Estava conversando, né, uma hora dessa, um tempo atrás, aí, falando do nosso posicionamento, os meninos se batizaram, né? Antes da gente batizar, é o Jairo, é o João, é o José. Depois que você batiza, lá é o irmão que batizou lá na primeira igreja. Coloca o teu nome, coloca o restante. O irmão vai ali, dá um piau, dá um tapa no rosto do outro, ou então passa a faca no outro, diz, não, lá é o irmão da igreja fulana. E cadê o testemunho de Cristo? Cadê Jesus no início? Jesus é o início com Deus, e se é o início, na minha vida, Jesus é o início, o meio e o. Entendeu a sua programação? Falando do que você é feito e da sua programação. Você tem início, meio e fim em Jesus. Em Jesus. E é muito gostoso ser servo de Jesus. É muito gostoso depender de Jesus. É muito gostoso saber que Ele está em todas as coisas, agindo em nós e através de nós. Amém? Glória a Deus. Porque aquilo que nós falamos vai fazer toda a diferença. Aquilo que eu visto, a forma que eu ando, aquilo que eu coloco no papel, a sua palavra. Há um tempo atrás as pessoas falavam quando fulano é crente, se chegava na venda do senhor João, levava até a mercearia inteira. Hoje em dia, se você precisar de um leite para fazer uma papinha com o neném, seu neném fica com fome. Se você falar que é crente, ele te expulsa de lá. Porque muitos enviados de Satanás, se fala que é crente e é enviado do demônio, vai lá e sujou o nome de Jesus Cristo. É um testemunho, onde está Jesus Cristo? Comprar e não pagar. Saber que hoje estamos no Brasil endividado, sim. Quem não tem as suas contas aí? Quem não parcela no cartão 12, 24, e lá vai. Mas estamos vivendo crises difíceis, não é? Mas uma questão eu sei que eu vou pagar. Ô dona Maria, eu te devo aqui, não vou um pouco, mas espera mais um pouco, eu vou te pagar. Um dia desse tem uma senhora que eu peço queijo para ela, e ela não deu queijo para mim, aí eu falei, ó, fui pagar, deu erro. De verdade, tá, irmão? Tinha dinheiro na conta, deu erro, eu disse assim, vou deixar para ler? Aí esse depois foi terça-feira, assim, misericórdia, irmão, eu jamais falei. Aí eu mandei mensagem para ela, disse, minha irmã, você me perdoa, eu comprei o queijo, você não consegui passar, aí eu esqueci, e a irmã não me cobrou, você pode cobrar, irmã, pode cobrar, porque, irmão, a pior coisa que tem é você dever, e as pessoas têm medo de cobrar, não tem? Vou cobrar, não, se eu cobrar, quem que vai achar? Cobra, irmãos, quem tem que vergonha, ele está te devendo, se alguém te deve, paga outra aí, viu? Vou ensinar vocês aqui. Se alguém comprou uma coisa na tua mão e está te devendo, você pode ir lá e cobrar com dignidade. Fulano, ó, já passou tanto dia, cadê o dinheiro? Não passando aqui agora, por favor. Porque, irmãos, nós temos que entender a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, não é assim? A seu o que é seu, a meu o que é meu. E amizade contigo? Se ficarem com raiva de você, porque nós vamos
Então, seu amigo aceita Jesus e volta para casa mensagem. Certo? Deixando a brincadeira de lado, meus irmãos, que a gente tem que entender que Jesus está no começo. Se ele está no começo da sua jornada, ele vai estar em todas as áreas da sua vida. Entenda o sacrifício seu, crente, cristão, que está aqui nessa noite. Isaías 53, 7. Se você puder abrir a sua Bíblia, você vê o que está escrito lá. Isaías capítulo 53, versículo 7, fala do meu papel em relação a Cristo. E não é fácil. Aquilo que Cristo deixou para nós é muito. É puxado. É pesado. Mas nós conseguimos. Você consegue, amém? Você vai conseguir. Você vai ler, você vai conseguir. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E aí, Jesus está no início? Jesus está no meio? Jesus está no fim? Ah, mas não mexe comigo não, hein? Você não mexe com a boca não, meu. O que nós temos que entender e aprender com isso? Muitas vezes nós passamos por dificuldade, não. Quem nunca? Por aflições, por levantes, por calúnias, por chateações, às vezes, dentro e fora da nossa casa. Porque o lugar onde a azeitona vira azeite é em casa. Sabia disso? Nós somos muitas vezes, é na nossa. Meu marido, minha mulher, meu filho. Não é assim. Lá em casa não, mas às vezes acontece com eles, tá? Lembra, velho? Ah, isso aí. Não é assim. Nós somos o quê? Amassados, e para ter o azeite de qualidade, o que acontece, irmão? A azeitona, ela é. Você já viu a azeitona gritando? A azeitona fica lá, aperta e não vira óleo. O crente muitas vezes tem que falar assim: aperta, Senhor, eu vou virar óleo. O Senhor me ajuda. E a nossa boquinha? O que acontece? Quando nós passamos um apertão de Jeová, do Senhor, o que acontece muitas vezes? Ah, Senhor, até quando eu não aguento? A gente chora, a gente chega. Eu também, irmão, todo mundo. Quando o dia mal vem, o que a gente faz? A gente chora, a rua fica vermelha. E o que a gente faz muitas vezes é: Senhor, o Senhor está vendo. Apressa em socorrer. Porque eu não estou aguentando, eu estou por um fio. O nosso Jesus, ele falou, como ovelha muda, ele foi diante de quem queria matar Jesus. E o mais interessante é que Jesus Cristo, ele conseguiu, e ele falou assim: olha, eu vou conseguir, eu vou vencer, e você também vai vencer. É fácil, irmãos? Não. Mas o grande problema é que nós buscamos às vezes refrigério, buscamos o início de Jesus. Lembra que Jesus estava no início? Desde quando você estava na barriga da sua mãe? Jesus, ele te conhece, amém? Ele conhece desde quando você estava na barriga da mamãe, ok? Se ele te conhece, ele sabe do seu fim, ele sabe do seu potencial, ele sabe de onde você vai chegar. Ah, mas eu não estou aguentando, não estou aguentando. Você aguenta. Quando a gente tem filho novo, o que a gente fala? Espera só um pouquinho, meu filho. Não é assim que a gente faz com o filho? Espera só um pouquinho. Papai não veio programado para comprar esse carrinho que vira robô, mas papai daqui a algum tempo vai trabalhar, juntar dinheiro, vai comprar, eu vou. E eu dei uma palavra para Mateus, ele olha para mim: pô, eu gosto de comprar Mateus, ele é pensa. Papai, aquela loja que a gente foi, aquele carrinho, Mateus também. Senhor, meu filho, aí a mamãe me ajudou. Meu filho, você acabou de ganhar um tênis em pisca. E eu ainda não tenho meu ainda, irmão. É absurdo, né? Mateus tem um tênis em pisca, eu vim
gente tem que o quê? As crianças entendem, tá, papai e mamãe? Se você falar com eles, né, irmão Cláudio? Se chegar e falar, né, eles vão entender. Os meninos de hoje não mais esperam gente, irmão. Não sabia disso? É Giovana desse? Né, irmão? Estão mais espertos do que a gente. E aí eu falei com ele, ele entendeu. E o que o nosso papai fala pra gente? Ele fala: Jairo, espera mais um pouco. Tá para vir, tá para chegar. Fala: Kátia, segura mais um pouquinho aí, Kátia, que tá chegando. Luana, só mais um pouquinho aí. Para de reclamar, e olha mais, vai chegar. Não é assim que o Senhor faz? Então, meus irmãos, eu queria que você entendesse que a palavra do Senhor é essa: o Logos de Deus está com você. Então, o que tem que dominar a nossa vida é o Senhor Jesus. Avançando aqui para a gente poder concluir, a nossa boca na hora da murmuração, lembrando que o Senhor é o início, em Mateus 12:34, a palavra do Senhor é bem pesada. Ele fala assim: raça de víboras, como vocês são maus e dizem coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o... A boca fala aquilo que o coração está cheio de amor. E aí, está cheio de amor? A boca fala que o nosso coração está cheio. Se você fala, não, seu coração está cheio de raiva. Se você xinga, seu coração está cheio de rancor, de palavrão. Se você é impaciente, o seu coração não está com Jesus. Porque é inadmissível os crentes impacientes. E o Senhor precisa fazer transfusão de sangue. E fala, e a gente fala assim: pastor, quando eu tinha Jesus, eu era assim, agora Deus me deu uma calma. Eu preciso, irmãos, de falar assim: Senhor, manda maracujá do céu para mim de vez em quando. E tem hora que nós ficamos bravos. É só comigo ou com você também? Nossa, eu já falei tantas vezes com meu pai, com minha mãe. Minha mãe não entende, meu marido não entende, meu filho não entende, ninguém entende. Já pensei aqui? Quem nunca ficou estéril aqui, nervoso, bravo? Atira a primeira pedra. A gente tem que tirar o verniz, tirar a máscara, tirar a hipocrisia, a falsidade. Porque não tem aquele que é tão dissimulado. Não, tem hora que você sai dali assim. Tem hora que você dá um espetáculo assim. Tem hora que você fica assim, na carne viva. E é aí que o Senhor Deus fala assim: onde está o teu coração? Onde? E na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O varão será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. O ímpio não será assim, será como a palha que o vento dispersa. Por isso o perverso não vai prevalecer no juízo, nem os pecadores da congregação dos santos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio vai perecer. E você não é ímpio, você é justificado pelo sangue de Jesus. A grande questão é que muitas vezes não sabemos quem somos. Não sabemos se somos ímpios ou se somos justos. É aí que está. Acabei de recitar para você Salmo 1. Depois você vai ler. Para a gente poder finalizar, meu irmão, que a sua boca seja cheia da palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica procurando, sabe, respostas em situações ainda que não são, não cabe a vocês. Lembra que muitas vezes a gente fica pegando fatos isolados em Apocalipse e fica falando: a besta é isso, a besta é aquilo, a besta é aquilo outro. Você já ouviu muita gente falando? E fica procurando, fica caçando besta aqui, besta ali. Muitas vezes somos nós que perdemos tempo com situações que o Senhor Deus não falou para a gente preocupar. Se preocupe em manter a tua casa em ordem.
Se preocupe em manter a tua fé acesa. O Senhor sabe quem é besta. O Senhor sabe quem é essa besta, quando ela vem, o que vai acontecer. O que eu e você precisamos estar preocupados é estar com a nossa vida santificada diante do Senhor. E a única forma de a gente ser cheio do Espírito Santo é através da palavra de Deus. Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 11: de que maneira poderá guardar puro o seu coração, mas guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E a realidade é que muitas vezes nós preocupamos com tanta coisa e não preocupamos com santidade. Preocupamos com aparência, preocupamos às vezes com cabelo, se tem, se não tem, se vai, se não vai, se fez, se fez. Preocupe-se hoje com a santificação. Preocupe-se hoje em entender que Jesus ele é o início, o meio e o fim da sua vida. Quero que você nesse momento feche seus olhos. Eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra que foi exposta no nosso coração. Pai, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o Alfa e o Ômega. O Senhor é o início, o Senhor é o Logos, o Senhor é o fim. O Senhor estava desde o começo, o Senhor é a palavra viva, o Senhor é a palavra revelada, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração e que sonda o coração de cada irmão da nossa igreja. Papai, nessa noite eu peço que o Senhor conheça, vasculhe o coração do meu irmão e da minha irmã. Ó Deus, eu não sei como está vivendo meu irmão, a minha irmã, eu não sei como tem sido os dias, eu não sei como tem sido as horas, eu não sei como tem sido os pensamentos, eu não sei das aflições, mas eu conheço um Deus que vasculha cada coração, que conhece cada pensamento. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha dar vida nas áreas do meu irmão e da minha irmã que estão mortos. Que o Senhor venha ressuscitar sonhos, ressuscitar planos. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, eu como pai, os meus irmãos que são pais de crianças, ajudando cada papai, ajudando cada mamãe a levar o seu filho, a levar a sua filha a conhecer o teu caminho e a entender a tua palavra dia após dia. Senhor Deus, eu peço que o Senhor seja com cada lar, com cada casa, com cada casamento. Pai, que o Senhor dê vida aos casamentos que estão passando por alguma crise, por alguma dificuldade. Que o Senhor seja com os filhos, ó Deus, que estão com dificuldade com os seus pais. Que o Senhor ajude cada filho, cada filha, Pai, a achar o seu lugar. E que o Senhor nos ajude, Pai, a testemunhar a tua palavra onde nós fomos. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor Deus falou no seu coração. E que você venha entender que o Senhor ele quer ser o início, o meio e o fim de todas as áreas da sua vida. Vamos passar para a nossa agenda da semana, meus irmãos. Terça-feira nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Então na terça-feira nós estamos tendo 3 classes: a classe das crianças, a classe dos jovens e adolescentes e a classe dos adultos. Então você pode vir, você pode trazer a sua criança. Pastor, aconteceu algum imprevisto, eu não pude ir. Envia a tua criança, mas é importante, além de você mandar, você vir e estar aqui com ela, ok? Se acontecer imprevisto e não pode, manda o seu filho, manda a sua filha para cá, né? E venha e tenha a classe certa para vocês. Na quinta-feira nós estaremos na casa dos nossos irmãos Isaquias e Fabi em Manarani. A casa deles ficou na rua Bahia, número 49, no bairro de Baiano. Então na próxima quinta-feira, você é nosso convidado para estar na casa dos nossos irmãos. Amém? Amém! Vamos ficar sobre os pés mais uma vez, né,
Gratidão pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Peço ao Senhor, por favor, que nos leve em paz para as nossas casas, guardados e protegidos pelo Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor nos dê uma semana produtiva, abençoada, que o Senhor nos livre das tentações, nos livre das más pessoas. Peço a Deus que o Senhor continue nos fortalecendo em todas as áreas da nossa vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e incontáveis comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja presente sobre a sua casa, sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Dê aí uma meia dúzia de abraços dos seus irmãos. Eu estou na porta para cumprimentar os irmãos.